Boa tarde, meus queridos. Espero que vocês estejam bem, né? Na medida do possível. Hoje, nossa aula de história. Hoje, quarta-feira, dia 15/4. E eu vou encerrar a matéria... Vou terminar a matéria de história. E a partir da próxima aula, nós teremos conteúdos novos que também não estão no nosso livro, mas que a tia Meire precisa inserir no conteúdo, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre pecuária e sobre a invenção da escrita, tá bom? Então, nossas atividades começam na página 278 e vão terminar na 280, tá bom? Então, vamos acompanhar a leitura e depois fazer as atividades, tá bom? Então, vamos lá, pecuária. Os pesquisadores acreditam que os seres humanos tenham iniciado a pecuária num período posterior ao domínio da agricultura. Ainda hoje é bastante comum agricultores que não praticam a criação de animais, mas se desconhece a ausência de grupos de criadores que não possuam conhecimento na agricultura. Os estudos indicam ainda que provavelmente tenham sido os animais que se aproximaram dos seres humanos. De acordo com essa teoria, esse tipo de criação ocorreu inicialmente no Oriente Médio, em consequência de longos períodos de estiagem, quando os animais foram forçados a se aproximar dos seus predadores, os seres humanos, em busca de água doce. Ok? Acredita-se ainda que tenham sido os seres humanos a permitirem que os animais pastassem no campo já colhidos, utilizando os próprios animais na limpeza do terreno ao serem preparados para o plantio. Assim como ocorreu com a agricultura, os seres humanos estudam o comportamento dos animais, afastando os predadores como os leões, lobos e domesticando os mais dóceis como os bois. Inicialmente, todos os animais eram mantidos como reserva de caça, mas aos poucos os seres humanos adaptaram esses animais às suas necessidades. Ao longo do tempo, a agricultura e a pecuária se tornaram atividades complementares. Bois e cavalos passaram a ser utilizados para puxar arados e carroças, enquanto o esterco era utilizado como adubo. Então, vou só explicar para vocês. Acredita-se que a pecuária aconteceu no Oriente Médio e a aproximação dos animais se deu, a aproximação dos animais dos seres humanos se deu com os longos períodos de seca. Então, eles vinham em busca de água doce para eles poderem beber e assim sobreviver e acabavam se aproximando dos homens. E aí observou-se também que eles depois que tinha sido feita a colheita, eles comiam o capinzinho que começava a brotar ali. Então, assim, eles preparavam, eles ajudavam os homens da época a limpar os campos para novo plantio, para nova semeadura e para novo plantio, né? Então, os animais passaram a ser bem-vindos por causa desse comportamento, né? E aí, eles começaram a se aproximar mais dos bois, né, dos cavalos, e assim eles se tornaram domesticados com mais facilidade, ok? Então, e observava-se também que o adubo, que era o esterco, que na verdade vocês sabem o que é esterco, né, o cocôzinho deles, servia de adubo. Então, isso também, além deles comerem o capim, quando eles faziam o cocôzinho ajudava a fertilizar o terreno, a plantação ficar mais rica, a plantação ficar mais saudável, beleza? Então, virou o livro. Em um momento posterior, o couro também passou a ter grande importância no cotidiano dos seres humanos, sendo usado na confecção de vestimentas e recipientes para o transporte de sementes e ferramentas e na proteção das habitações. A lã e o pelo de alguns animais também se tornaram bastante úteis, principalmente nas regiões mais frias. Esses produtos passaram a ser trocados por sementes e alimentos
tornando-se parte da economia daquele período. Então, a tia Mary já falou isso com vocês também, né? Que foi todo um processo, como conta a história, é uma história mesmo. Então, eles passaram a descobrir que a lã, o couro aquecia eles. E não só aquecia como vestimenta, como também ajudava a aquecer as suas moradias, ok? Vamos lá, invenção da escrita. Como você estudou até aqui, a vida nas vilas e nas cidades foi aos poucos se tornando mais complexa. Com o aumento contínuo da população urbana, algumas atividades como a cobrança de impostos e a contagem de mercadorias precisavam de um controle maior. Para isso, começou-se a usar um sistema de registro gráfico, inicialmente baseado em desenhos, a que chamamos de sistema pictográfico ou hierográficos. Nesse sistema, desenhava-se, por exemplo, uma cabeça de boi para registrar o animal ou um ramo de trigo para representar o cereal. Mas aos poucos esse sistema foi se tornando ineficiente, pois dificultava a expressão de quantidades ou de ideias. Os comerciantes se deparavam com um problema para especificar as mercadorias vendidas. Por exemplo, quantos bois foram comercializados? O líquido vendido era óleo ou mingau? Na tentativa de aprimorar os registros, eles elaboraram símbolos que pudessem representar com mais precisão as ideias e ações, facilitando ainda mais a transmissão das informações. Criaram representações ainda mais estilizadas para se expressar melhor o que queria dizer. Um jarro com um bico poderia sinalizar que o líquido estava dentro, mas, como esses símbolos foram se tornando cada vez mais complexos, poucas eram as pessoas que sabiam desenhá-los. Surgiu, então, uma nova atividade, a de escriba. Escriba era uma pessoa que conhecia todos os símbolos do seu povo, dominava tanto a técnica da leitura quanto da escrita. Logo, os escribas se tornaram pessoas muito influentes em suas comunidades. Funcionários públicos, os escribas recebiam muitas recompensas pelo trabalho que desempenhavam para o governo. Viviam em casas grandes e luxuosas nos melhores bairros, alimentavam-se bem e podiam até possuir escravos. O desenvolvimento dos sistemas de escriba ocorreu há cerca de 4.000 anos. Diferentes povos do mundo elaboraram sistemas próprios para registrar conhecimento e compilar dados. Podemos citar os mesopotâmicos, no Oriente Médio, os egípcios, no norte da África, e os maias, na África do Norte. Então, os escribas, eles tinham um papel muito importante para a época, né? Porque começou-se a criar sistemas complexos, complicados, e chegou uma época que as pessoas não conseguiam decifrar aquilo ali, não conseguiam ler aquilo ali. Então, os escribas, eles começaram a estudar, começaram a se aperfeiçoar, e daí eles começaram a dominar todo aquele sistema de escrita, e com isso eles foram enriquecendo. Acabavam morando em grandes casas, em bairros nobres, e tinham direito a escravos. Então, isso mostra para vocês também como é importante o estudo até os dias de hoje. Quem estuda bastante, quem cursa um nível superior, quem corre atrás, quem vai à luta, consegue coisas um pouco melhores do que os que não estudam, tá? Então, gente, vocês façam a atividade da página 280. Eu volto daqui a pouco com a correção, tá bom? Voltando. Atividade. O primeiro sistema de escrita ficou conhecido como pictográfico, ok? Observe a imagem, leia a legenda e responda ao que se pede. Hierógrafo egípcio datado de 1420 a 1411 a.C. O sistema escrito utilizado no Egito Antigo era bastante complexo,
Por isso, havia necessidade de pessoas especializadas que dominavam as técnicas da escrita e da leitura. Esse sistema era usado principalmente para registrar os documentos oficiais da história dos reis. Letra A. Descreva a imagem. Posso? Bom, vocês estão vendo aí que são egípcios e eles estão escrevendo. Então, a resposta é egípcio escrevendo, ok? Letra B. A que povo essa pintura pertence? Lógico e evidente, ao povo egípcio, né? Letra C. Com qual nome ficou conhecido o sistema de escrita usado naquele tempo? Posso? Então, vamos lá. Hieroglifo. Letra D. Como se chamava o profissional que aparece na pintura? Ele era um escriba. Que transformação revolucionária na história está representada nessa imagem? O surgimento da escrita. Ok? Então, na próxima aula, Jamile não vai dar os primeiros habitantes do Brasil, teremos uma matéria diferente. Não, como eu falei para vocês, não está no livro. E hoje também, como a aula é só história e informática, que nós não temos, não teremos trabalho de casa, tá bom? E como eu já tinha passado alguns ontem, é bom que vocês façam, que vão estudando devagarinho. E assim que possível, eu vou passar a bateria de exercícios de matemática e de língua portuguesa para que vocês façam. Já estou trabalhando nisso para a gente exercitar bem o que a gente está fazendo nas aulas, nas videoaulas, tá bom? Lembrando, sempre, né? Quarentena, dentro de casa, somente com a família. Não esqueçam dos hábitos de higiene, sempre tão úteis e agora mais ainda. Não esqueçam de usar álcool 70. Se tiver que acompanhar o papai e a mamãe na rua, eu espero que não, mas se tiverem, façam uso das máscaras, elas estão ajudando na proteção. Não resolve, mas ajuda, né? E sempre lavando bem as mãos, nada de ficar aglomerado. Ah, mãe, eu vou ali na rua brincar com meus coleguinhas. Não, é dentro de casa. Procurem fazer atividades dentro de casa, tá bom? Um beijo grande, até amanhã.